Existe uma série de ideias. Existe a ideia do homem, que é o homem perfeito, inclusive. A ideia é perfeita. Existe a ideia da água, que é perfeita. E existe a ideia da xícara, que é a xícara perfeita. E isso aqui é uma xícara imperfeita feita ao molde da xícara perfeita. E eu sou um homem imperfeito feito ao molde do homem perfeito. E aí, qual é, inclusive, para Platão, a jornada da vida humana como um todo? É você toda hora estar buscando aproximar a criação e a vida humana da ideia. Em outras palavras, eu, como homem, estou buscando me aproximar do homem perfeito, do homem arquetípico, do homem paradigmático, né? Paradigma é um termo super Platão. E eu estou buscando aproximar a xícara da xícara ideal. Daí que a palavra ideia é que a gente usa ideia como pensamento, daí é ruim. Mas nós temos uma outra palavra no português que ecoa a versão platônica, que é ideal. Quando a gente fala ideal, a gente está sendo platônico. É o homem ideal, é a xícara ideal, sei lá, o governo ideal. Platão está toda hora procurando o ideal, em outras palavras, o universal, o arquetípico de tudo. E aí, como que é a relação da ideia com a coisa, com o particular? É a relação de participação. O que é isso? Essa xícara participa da xícara universal. Eu participo da humanidade, eu participo do homem arquetípico. Essa água participa da água arquetípica. Mas qual é a função ou aplicação prática? Qual que é a aplicação objetiva desse tipo de pensamento na nossa vida? A primeira função objetiva é a seguinte. Dado que você é um homem imperfeito que se baseia no homem ideal, você precisa intelectualmente descobrir qual é o ideal de homem para que você batalhe todos os dias para chegar nele, porque isso te encaminha. E aí vem uma outra coisa que é o próximo parte da ideia de Platão, que é fundamental. As ideias são eternas. Tudo que é destruído é o perecível material imediato. E você, na verdade, quanto mais eterno, mais belo. E aí vem a tríade platônica clássica, né? Em última instância, o princípio de todas as coisas é o belo, o bom e o verdadeiro. Mas aí vamos então nessa linha. Eu entendo que aí a gente talvez comece a misturar algumas teorias, né? Sobre, por exemplo, o que é e o que não é, não é. Isso. Então, assim, eu acredito que existe o que, pelo menos conceitualmente, o homem ideal. Perfeito. Só que aí a gente vai discordar, talvez, se a gente for discutir numa mesa, o que é esse homem ideal, por mais que exista, talvez a gente erre, né, no conceito de qual é o homem ideal. Então, como chegar no conceito do que é ideal? Aí Platão ia falar assim pra você. Exatamente, vocês podem discordar, mas a opinião... Aí o bom e velho Parmênides, né? Mas a opinião não existe. O que existe é o homem ideal. Tá. E aí ele vai falar... Pô, é foda, hein? Como que você chega? Nós vamos começar a disciplina da dialética, que nós vamos contrapor as teses. Então você vai levantar uma tese, ele vai levantar uma tese, a gente vai levantar. Só que nós vamos fazer um teste nas teses, por isso que o diálogo. Nós vamos olhar qual tese tem os princípios mais profundos, e a gente vai entrando nesses princípios cada vez mais. E nós vamos ver quais se contradizem. E aí, na contraposição dessas teses, nós vamos achar os primeiros princípios. E aí, quando nós chegamos nos primeiros princípios, você talvez não entenda 100% do homem ideal. Mas você vai encontrar coisas certeiras que vão te falar como ele é. E aí ele vai começar um projeto para falar. Daí eu vou dar exemplos vamos falar do homem ideal, então. Por exemplo, um exemplo do que compõe um homem ideal. A virtude é uma característica do homem ideal versus o homem imperfeito. Então, a virtude da coragem é uma característica do homem ideal versus o homem imperfeito. Aí você poderia falar, não, mas tem coisa que a coragem é ruim. Por exemplo, o cara que sai numa guerra de maneira desequilibrada. Aí Platão vai falar, mas isso não é coragem, isso é temeridade. Aí ele vai começar a fazer todas as analogias. Fala, tem o covarde... Então, para você encontrar o que é o conceito universal e ideal aqui, basicamente é expor uma tese, a crítica e, cara... E tentar crítica, validar essa tese. O que ele vai falar é que você tem que achar os princípios por trás dela. Você tem que fazer a análise lógica última dela. Exaurir a análise lógica até chegar na verdade por trás. E aí, que é os diálogos todos. Os diálogos são todos assim. Todos os diálogos vai aparecer um cara que fala, Platão, mas isso daí Sócrates, pelo amor de Deus. Todo mundo aliás, vou dar um exemplo do Hípias, né? Eu falei do Hípias, que é um diálogo introdutório. O Hípias é um sofista.
E o Sócrates tá lá, esperto como um sofista. Aí eles começam a discutir o que é beleza. Aí o Hippias fala, todo mundo sabe o que é beleza. Beleza é uma mulher jovem. Mulher jovem, atraente é a beleza. Aí o Sócrates, já conhecedor da dialética, fala, mas Hippias, não sabia que você desprezava a arte grega. Aí o Hippias fala, não, a arte grega é bela, Sócrates. Fala, mas Hippias, eu não sabia que você desprezava a literatura da Ilíada. Não, isso é belo também, Sócrates. Eu falo, mas Hippias, qual dos três, entendeu? É a arte grega? É a Ilíada? Ou é a mulher jovem? Aí o Hippias fala, sei lá, Sócrates. Eu já... Difícil a conversa ir pra frente com essa galera, né? E aí o que o Sócrates está ensinando nesse diálogo é que existe uma beleza anterior da qual essas três coisas participam. No fundo, isso aqui vai entrar muito numa questão do divino, porque no final do dia é o seguinte, a melhor forma de enxergar Platão é pensar como um mundo de esferas, né? Tem uma esfera no centro e daí as esferas vai tendo esferas concêntricas em volta, saindo dessa esfera principal. No centro da esfera central está a própria verdade, que é o princípio de todas as coisas. Essa verdade é o bem. E também a beleza. É a mesma... o que é o belo, o bem e a beleza, em última instância, vai ser uma coisa só. Esse princípio, ele vai emanando, ele vai saindo. E você pode ficar mais longe dele ou mais perto. Quanto mais longe dele, mais afastado da verdade, mais afastado da beleza e mais afastado do bem. A jornada humana é uma jornada para se aproximar desse princípio. E toda vez que você se afasta desse princípio, você se perde. E quando você se aproxima, você melhora. Do universal e do que o que não é, eu poderia talvez dizer que Jesus seria essa personificação? Então, Aristóteles, que é herdeiro dessa tradição, é aluno de Platão, né, mas tem uma outra filosofia, mas é herdeiro, ele escreve nas páginas dele o seguinte, fala assim, e se Deus se fizesse homem, como ele seria? É uma discussão muito interessante. Por quê? É a discussão do homem arquetípico. Veja, Aristóteles estava discutindo sobre Jesus, basicamente, antes de ele acontecer. Pois é, e veja que fascinante. Aristóteles fala que vários problemas seriam resolvidos se Deus fizesse homem. Resolveria o problema do homem. Porque o homem não sabe qual é o arquétipo que ele tem que viver. Como que eu tenho que viver? A única forma do homem... ter um modelo. De você ter... Então, mas o modelo... Platão vai falar, já existe um modelo. Só que o modelo, ele é a ideia. Só que você vai falar pra mim, mas a ideia é fogo, né? Porque a gente precisa de uma discussão gigantesca para chegar na ideia. Só que se Deus se fizesse homem, tá resolvido, porque o modelo tá na sua frente. Então eu não preciso de um debate interminável para chegar no modelo. É só analisar ali e já era, né? Então, mas isso... a relação entre cristianismo e filosofia platônica, para quem falar, tá extrapolando. Ela é total desde o começo, porque os platônicos, quando vier o cristianismo, vão se converter ao cristianismo, e boa parte dos pensadores cristãos eram platônicos. Isso já no comecinho da igreja. A primeira pessoa a ir para Atenas foi São Paulo. Então, assim, é mais antigo que isso, praticamente impossível. São Paulo chega lá em Atenas e os filósofos gregos já começam a converter. Então, os primeiros convertidos já tem vários filósofos. Porque eles falam, trouxeram... Porque Platão vai falar de alma imortal, vai falar de um princípio divino, que é o bem, a verdade e a beleza, que ele chama do sol também, e vai falar de virtude. Aí chegam os missionários cristãos lá, os platônicos estão falando, existe alma imortal, existe o eterno, existe não sei o que, aí o cara fala, vem trazer uma religião que fala isso. Aí o cara fala, caramba, é a mesma coisa. E aí o choque deles era o Cristo, porque isso é novo. A ideia de que tinha um Deus, que ele é a beleza, que ele é a verdade, que ele leva tudo isso para eles, para os platônicos já era mais ou menos, com diferenças, mas era mais ou menos já pensado. Mas a ideia de Deus fazer o homem era totalmente nova. Nova assim, eu digo. Caramba. Aristóteles chegou a aventar, né? Cara, que coisa interessante, hein? Platão vai chegar... É interessante, mas não é só interessante, né? Mas você tem que... Pô, porque parece que você tá dando volta num negócio, às vezes os caras deviam ficar horas trocando ideia até cansado. Qual que é a rotina? Horas não. Qual que é a rotina do cara? Dias, anos. O cara acorda, aí sei lá,
cara reflete um pouquinho. O cara pega 3 corações dele lá da época, né? Aperta o botão, tira um expresso, toma um café dele e fala assim, cara, eu vou lá agora que eu tenho que discutir o que é, o que não é. Aí o cara fica assim, o dia inteiro, ele cansa, aí ele fala assim, não, cara, vamos almoçar agora primeiro. Aí almoça em silêncio. Proteína. Proteína, não, mas, cara, olha só. treina e volta a discutir. Mas que dependendo da sua motivação, da sua inspiração. Sim. Porque, por exemplo, lembra quando a gente fazia muitas lives às 5 da manhã? Cara, eu tinha que pegar, acordar e passar um conteúdo para as pessoas. Então, como eu precisava fazer isso, eu passava o dia refletindo em qualquer coisa que eu via. E a gente também ficava discutindo, conversando, viajando, refletindo, juntando coisas e descobrindo coisas novas no meio dessa reflexão. E a motivação deles era um pouco dessa, era ensinar, era aprender, refletir em busca da verdade. A filosofia é um pouco disso, né? Imagina, tem uma motivação massa. O cara tava lá todo aposentado já, nasceu herdeiro. Isso também é bom, no né? jardim, maneiro, tinha que ensinar um monte de gente. Pô, isso é top, né? Ele ficava refletindo, mas cara. Mas olha só, coisas que vão começar a surgir daí. É porque, claro, a gente foi num tema muito profundo que é a teoria das ideias. A teoria das ideias é a metafísica que vai dar vazão a todo o resto. Mas olha só, vai começar, Platão vai ter o diálogo daí que vai falar, bom, vamos discutir se a alma é imortal. Nossa. E aí ele chega na conclusão que partindo dessas princípios. Vamos discutir quais são as virtudes. E aí ele começa a falar das virtudes da temperança, começa a falar da coragem, começa a discutir quais são. Vamos discutir qual é o governo bom. Baseado, já que a gente já sabe as virtudes, e a gente já sabe qual é a alma, o governo bom não pode divergir disso. Vamos discutir agora, as aplicações começam a ser infinitas, porque quando você acerta o princípio, é igual você ter conhecimento matemático, você pode aplicar isso de maneira infinita. E aí, e tem tantas coisas da nossa civilização que a gente já aplicou isso, que não seria nem possível pensar a nossa civilização sem ter aplicado, porque a civilização ocidental ela foi criada a partir daí. Todas as escolas de matemática principais vieram a partir de Platão, na medida que Euclides saiu dali. Então é muito louco, porque o nível de eficácia começa a ser absurdo quando você acerta certos princípios. Claro, se erra algum princípio também, o efeito... A filosofia é assim, se errou um problema, o efeito danoso vai ser infinito. Sei lá, vamos supor que vamos supor uma suposição verdadeira, sei lá, que alguns pressupostos da filosofia marxista estejam errados. O efeito disso dura séculos. Porque você errou no princípio, você não errou numa conclusão. Então isso pode literalmente gerar problemas econômicos de séculos. Quando você não tenta certa, isso pode gerar soluções de séculos. Uma noção de Platão que durou séculos e séculos que a gente usa até hoje. A sua alma, você só corrompe ela se você deixar abrir a janela para ela se corromper. Eu não consigo corromper sua alma de fora. E aí a discussão da República. É melhor cometer uma injustiça ou sofrer uma injustiça? O mundo imediatamente vai falar, é melhor cometer uma injustiça. É assim que Platão vai dizer. Porque quando eu cometo uma injustiça, eu não sofri nada, eu não tomei nada aconteceu comigo. E aí Platão vai falar, essa é a opinião dos incautos, dos que não compreenderam. Por quê? Quando você comete uma injustiça, sim, de fato, materialmente você não sofreu nada. Você não saiu ferido, não perdeu dinheiro. Mas a sua alma... Só que a sua alma está sendo corrompida. Quando você comete injustiça, então a sua alma se corrompe. E quando você sofre, o seu corpo, a sua carteira, o que quer que seja, pode sofrer. Mas a sua alma está intacta. E aí, quando você morrer, qual dos dois fica? Porque o seu corpo vai embora. O seu dinheiro vai embora, mas a sua alma vai ficar. Então, quando você coloca a morte na equação, é melhor sofrer uma injustiça, não que ele deseje que a pessoa sofra uma injustiça, mas é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Porque quando você sofre, você não corrompe sua alma. E quando você pratica, você corrompe. E você fez algo que ninguém poderia ter feito no mundo para te ferir. Bizarro. Sabe onde que isso daí entra muito, cara? Na traição, cara. Porque a pessoa... o que dói mais? Ser traído ou trair? Ser traído. Traído. Não é? Com certeza. Então, assim, se for escolher, você não quer passar pela dor de ser traído. Perfeito. Porém, cara, quando você trai, o que parece que doeu mais no outro, na verdade, num nível mais profundo e longevo, pegou muito mais em você, porque o outro sofreu materialmente. Mas, cara, para isso acontecer, você corrompeu a sua alma.
Você tá corrompido. Não o outro. O outro tá sofrendo, mas a alma dele não foi corrompida. A mesma coisa de O outro não fez nada de mal, aliás. Tipo, cara, ele sofreu mal. Nossa, olha só, cara, que coisa, hein? A gente vê muito, tipo, até que acontece hoje que fala assim, a vida de bandido não vale a pena, mas eu acho que é por causa dessa ótica. Porque o cara vai lá, ele rouba financeiramente o cara. O cara fica triste lá, perde tudo mais. E o cara fica com grana, fica bem. Só que aquilo vazio no cara não preenche. Por quê? Porque talvez a alma dele tenha sido corrompida, fazer um mal pro próximo ali. E aí ele se afastou de quem? De quem ele deveria ser. Quando uma mãe, o filho se perde, ela fala assim, esse não é meu filho. O que a mãe tá pensando? Ela tá pensando no filho arquetípico, no filho ideal, não no filho como ele tá. Porque todos nós intuitivamente pensamos que nós temos uma versão ideal nossa e nós temos uma versão aquém. E quando você perde essa versão ideal, você se contenta com uma versão decaída. Isso é platonismo clássico, assim. Cadê meu filho? Por que esse não é meu filho? Meu filho não é assim. Meu filho é outra pessoa. Ela tá pensando, na verdade, na alma do filho. Ela não tá pensando no filho como ele tá agora, mas na alma dele, como a alma dele foi desenhada para ser. Ele esqueceu. Incrível. E aí é Platão. Platão fala, você tem que lembrar quem você é. Você tem que lembrar qual é o eterno que você perdeu. E aí, a pessoa que corrompe sua alma, para Platão, é a pessoa que esquece. Esqueceu do divino, esqueceu daquilo que estava dentro dela, que era eterno. E aí agora, qual que a filosofia tem que fazer? Tem que fazer o cara lembrar. Falar, ó, não é nem que eu tô te passando conhecimento, é que você tá lembrando agora que você lá dentro da sua alma conhecia isso, mas você deixou as coisas do mundo... O lado sombrio. Te enganarem, você deixou elas irem se acumulando, você deixou as ilusões. Aí vem o grande tópico, já aparece quase que naturalmente, que é o... E aliás, a 3 Company, a 3 Corações tem soluções para sua empresa. Olha, eu inclusive tô tomando café aqui. Eu tô toda hora tomando café 3 Corações. Aqui na empresa, todos nós tomamos 3 Corações, nossos colaboradores, nossos convidados. Ela está com a gente já há 4 anos. E se você também quer 3 Corações na sua empresa, deixar um QR Code aqui na tela, aqui na descrição também. É um grande parceiro nosso e não é só a gente falando por falar. A gente usa, toma e adora. Já visitou a fazenda deles, várias coisas. É muito legal. Então, fica aí o nosso obrigado para 3 Corações e o nosso convite para você que segue e acompanha o Primocast para que você tenha também na sua empresa, tá?